cultura, um pouquinho de história, um pouquinho aí de informações relevantes aí sobre o dia de hoje, que foi num dia de hoje, em 1970, que o Alexander Solzhenitsyn ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Por que ele ganhou o Prêmio Nobel? O que aconteceu para ele ganhar o Prêmio Nobel? Né? O que houve para esse rapaz ganhar o Prêmio Nobel? Olha ele aqui, né? Já mais idoso. Então, em 1970, esse escritor russo, Solzhenitsyn, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, que foi um reconhecimento aí monumental para sua obra, que expôs os horrores do regime soviético e o sistema de campos de trabalho forçado, os gulags, onde milhões de prisioneiros pereceram, principalmente prisioneiros políticos. Meio parecido aí que você está vendo com o Daniel Silveira, né, que está mandando por prisão agrícola, colônia penal. Era mais ou menos isso, né? Você pegava o cara baseado em nada, mandava ele para um campo de trabalho forçado. Tá. A premiação aí pro Solzhenitsyn foi concedida pela força moral com a qual ele seguiu as tradições essenciais da literatura russa, a grande literatura russa, destacando aí o seu enorme papel e a importância em revelar as verdades silenciadas durante décadas de opressão. Poucas pessoas sabiam o que acontecia ali. E ele, como testemunha e prisioneiro, meteu a boca no trombone, contou tudo o que aconteceu lá, como que funcionava tal, e espantou o mundo, não só pela situação que ele descrevia, mas também pela qualidade da sua escrita, seguindo a tradição russa, né, que foi sufocada aí pelo comunismo. Os grandes escritores russos foram sufocados ali pelo comunismo, depois não apareceu mais ninguém, né? Então, ele já tinha recebido uma certa notoriedade internacional quando ele publicou um livro chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que foi publicado em 62, 8 anos antes, que foi uma obra marcante, relatando a dura realidade dos prisioneiros em um campo de trabalho soviético. E esse livro foi um divisor de águas aí, sendo um dos primeiros relatos literários críticos ao regime da União Soviética, sob a política que estava naquela época de desestalinização, que era um período de Nikita Khrushchev. Então eles estavam querendo tirar o Stalin da política, e quando ele lançou esse livro ajudou bastante. Bom, entretanto, com a queda do Khrushchev lá em 64, a censura voltou na União Soviética, se intensificou, e o Solzhenitsyn foi cada vez mais marginalizado pelo regime soviético pós-Khrushchev. E esse livro, né, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que até então era sua obra-prima, né, surgiu logo depois o que seria o maior trabalho dele, toda a sua vida, o famoso Arquipélago Gulag. Essa é a grande obra da vida dele. Embora não tivesse sido publicado oficialmente ali na União Soviética, quando ele ganhou o Nobel, a obra circulava no Ocidente e foi uma das razões para essa honraria. O livro se tornou um símbolo da resistência àquela tirania, ao denunciar as atrocidades do sistema repressivo soviético e dar voz aos milhões de mortos e oprimidos aí pelo regime. Apesar do reconhecimento mundial, ele foi recebido com hostilidade pelas autoridades soviéticas na época. Ele temia que a sua viagem à Suécia para receber o prêmio, que além do prêmio vem 1,5 milhão de euros, um troço assim, ou de dólares. Então ele morria de medo lá que aquela viagem dele para a Suécia para receber o prêmio fosse usada para fins políticos. Ele optou por não deixar o país naquele momento, temendo que o governo soviético o proibisse de retornar para casa. Somente em 74, 4 anos depois, após a publicação do Arquipélago Gulag no Ocidente,
Solzhenitsyn foi preso, acusado de traição, e em seguida foi expulso da União Soviética. Se exilou primeiro na Alemanha e depois nos Estados Unidos. E esse prêmio Nobel marcou para Solzhenitsyn não apenas uma vitória pessoal para o autor, mas também um reconhecimento global da importância da literatura como uma arma contra a opressão política. É uma das melhores armas que existem. Ou seja, o que eu peço aí a todo mundo que está assistindo aqui, talvez você seja escritor, não seja escritor. O Olavo falava isso. É muito importante que se escrevam obras sobre o nosso tempo atual. Eu escrevi o Submundo Hacker, pedido do Olavo, contando para vocês sobre a corrupção, sobre a política, hackers contra políticos e traficantes, lavagem de dinheiro, doleiro, dólar cabo e por aí vai, essas operações de lavagem de dinheiro, junto na batalha dos hackers ali contra os políticos, família, pá. Você pega a sociedade brasileira, você tem lá o Tumumbo, você tem o exilado africano que vem parar aqui, que está no meio da história também, o sofrimento dessas famílias de exilados, que eu vi no Rio de Janeiro. Lá do lado da minha faculdade tinha um posto de atendimento desses africanos que vinham para o Brasil e não conseguiam trabalhar, não conseguiam uma renda. Então ali no bairro da Glória, bem onde é a casa do cardeal ali da cidade, o Dom Orani, tem um ponto ali de apoio para esses exilados. E famílias que sofriam aí tremendamente, iam acabar em comunidades brasileiras aí pelo Rio de Janeiro, e algumas sofriam discriminação, perseguição dentro das próprias comunidades. Uma vida dificílima. Tá lá no Submundo Hacker. Tem um pouco disso lá no Submundo Hacker também. Então, ou seja, eu fiz a minha parte, continuo fazendo, de tentar contar, através da literatura, o que está acontecendo no Brasil. Então, esse foi também um grande exemplo aí do Alexander Solzhenitsyn. O quão importante foi ele colocar na literatura o que aconteceu. Você vê, isso é muito mais forte do que você fazer uma denúncia, um processo, um documentário. O livro é uma arma poderosíssima. Aí eu pergunto, quem está escrevendo hoje sobre o que está acontecendo no judiciário, mas em forma de ficção? Quem está escrevendo isso hoje? Isso é importantíssimo. Para depois virar filme, virar série. É importantíssimo os brasileiros do futuro saberem o que estava acontecendo aqui e agora. Esse sentimento. Se eu tivesse tempo, eu escrevia, mas não tenho tempo. Tenho vários compromissos, vários contratos que eu tenho que atender. Não tenho a menor possibilidade de fazer nada tão cedo sobre isso. Senão eu faria. Faria. Que até o sobrenome do advogado do Daniel, né? Faria. Doutor. Então, ele falou do Gulag, né? E aqui eu vou trazer para vocês, ó. Esse livro é antigo. O livro novo tem essa capa bosta, assim, que capa feia, cara. Capa horrorosa. Umas versões mais novas aí. Você encontra aí pela Amazon, você encontra aí pelas internets da vida. O Arquipélago Gulag, tá? Vou botar o link aqui no chat. Quem quiser lá e acessar direto o livro, tá aí. Mas eu vou aproveitar para vocês falarem também um pouquinho. Tá bom, ele falou do Gulag. Palhaço, o que é um Gulag ou um Gulag? O que é isso? Ele tá reclamando, tá falando, tá? Em russo, o Gulag significa administração principal dos campos. Seria uma tradução assim. E esse era um sistema soviético ali, um sistema de campos de trabalho forçado, instituído mais ou menos a partir dos anos 30 e mantido até a morte de Stalin em 53. O termo Gulag também se tornou sinônimo do próprio sistema de repressão política soviética,
Então, os campos do Gulag eram usados para prender milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Isso aqui é um alojamento Gulag na Sibéria. Aquele frio que você possa imaginar ali de 20 abaixo de zero. E isso aqui é o acampamento das pessoas, cara. O alojamento, tudo aberto. Então, ele era usado para prender os milhões de pessoas consideradas inimigas do Estado, né? Cidadão comum ficou fora da linha, olhou feio para Xandaré, ia parar no Gulag. Crimes menores, opiniões, tudo era motivo para te jogar num Gulag. Incriminações, o chefe da política local quer comer tua mulher. Aí o cara te acusava de qualquer merda, te mandava para um Gulag para pegar tua mulher. Tinha de tudo, cara. Então eles eram enviados aí para regiões remotas e inóspitas, como a Sibéria, aquele frio tremendo, onde